E aí galera, estou aqui de volta com um novo vídeo. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês como criar um servidor AD, certo? No Windows Server 2008, ok? O que é um servidor AD? É um servidor de domínio. Ah, legal, obrigado. Ajudou pra caramba. Tá, vou explicar um pouco melhor para vocês. O que seria um servidor de domínio? Quando você tem a sua maquininha, o seu Windows instalado no seu computador, toda a configuração de usuário, como bloqueio, como o que você pode abrir, o que você não pode, fica no próprio computador. Quando você tem um servidor de domínio, que isso é geralmente colocado dentro de uma empresa, você vai fazer um login no servidor, você não vai logar na sua máquina. Então todas as configurações de bloqueio, de programas que pode ou não acessar, está lá no servidor, não está na sua máquina, certo? E aí o administrador do servidor pode controlar isso, né? Pode desativar ou ativar algumas configurações e tudo mais. Eu vou fazer esse vídeo em duas partes, fazendo a primeira parte de configuração e a segunda parte o teste, que eu vou estar usando o Windows XP para testar. Vocês vão ver como é que vai funcionar direitinho, tá? Eu instalei aqui já o Windows 2008, eu não vou passar o passo a passo de instalação. Por quê? A instalação do Windows 8 é exatamente a mesma coisa da instalação do Windows 7, que eu já tenho aí no meu canal. A única coisa que vai mudar é no final da instalação. No final da instalação do Windows 7, você tem a interação do usuário, onde você vai colocar seu nome de usuário, vai configurar a data e hora, entre outras coisinhas a mais. No Windows Server 2008 não tem essa parte. Ele já pula para a parte de colocar uma senha de usuário. Que o usuário que você vai usar no Windows Server 2008 vai ser o administrador, certo? E qualquer configuração de data e hora você vai fazer depois, se for necessário. Mas, entre outras configurações, como atualização e tudo mais. Todas as configurações básicas que você tem ao final da instalação do Windows 7, essas você vai fazer depois. Isso não aparece em nada para você. E tem um outro detalhe. Lá vocês, no vídeo do Windows 7, eu tinha colocado, se não me falha a memória, 1024 megabytes, que representam 1 GB de memória. Só que eu estava usando o Home Basic, 32 bits. E para a versão 32 bits do Windows, necessita apenas de 1 GB de memória. Só que nessa versão do Windows Server 2008, essa imagem que eu baixei foi de 64 bits. Então quando eu criei minha maquininha virtual, ao invés de eu ter colocado 1 GB, eu coloquei 2. Qualquer versão de Windows precisa de no mínimo 2 GB de memória para se estar usando. Abaixo disso vai ficar lento, tá? Então você precisa setar 2 GB. Caso o seu computador não suporte, você não tenha muita memória, que eu acho difícil hoje você não ter pelo menos uns 4 GB de memória na sua máquina, mas caso aconteça isso, caso for esse o problema seu, tem versões 32 bits do Windows Server, pode estar baixando também. Se não me falha a memória, tem. Acho que é um pouquinho mais complicado de você encontrar, mas você pode tentar achar, ok? Enfim, então essa foi a mudança que eu fiz. Eu já instalei o Windows Server 2008 e eu desliguei a máquina, ela não está ligada. Porque eu vou fazer uma alteração também, aqui e agora com vocês, para vocês aprenderem. Na hora da instalação, da criação da máquina, eu não mudei nada, exceto esse ponto que eu falei da memória. Depois de instalado, você desliga a máquina, você põe lá shutdown. O meu Windows aqui está em inglês, tá? Então eu coloquei shutdown, desliguei a máquina, e aí o Windows Server ele pede uma explicação do porquê você está desligando essa máquina. Então eu coloquei other, né, outro, não coloquei nada. E na descrição do porquê eu estava desligando a máquina, eu coloquei qualquer letra, eu coloquei um F aqui, só para eu poder desligar realmente. E aí eu desliguei. Depois eu vou mostrar esse passo a passo de desligamento para vocês entenderem o que eu fiz.
Desliguei a máquina porque eu preciso mudar uma coisa na placa de rede aqui. Então eu vou vir aqui em configurações, ó, já estou aqui em cima selecionado a máquina no Windows Server 2008, clico aqui em configurações. Aí eu venho aqui em rede. Quando você cria uma máquina virtual aqui no VirtualBox, a rede que ele seta é a NAT. Tá? Só que eu não quero NAT. Por quê? Eu vou trabalhar apenas dentro do meu programa. E eu vou querer que essa máquina aqui do Windows XP vai ter comunicação com a máquina do Windows 2008. Então eu vou colocar aqui Host Only. Esse Host Only aqui significa que eu vou estar conversando dentro do meu programa. Vai funcionar só dentro do VirtualBox. Tá? E é muito importante fazer isso, porque dependendo de onde você estiver mexendo, se tiver em algum local que você tiver um servidor, pode dar conflito de um servidor com outro. Então, se você só está testando, você quer ver como é que funciona, muda aqui para Host Only, tá? E aí ele já seleciona a placa de rede virtual aqui para você, ó. VirtualBox Host Only Ethernet Adapter. Ok? Beleza, fez essa alteração, dá um OK. Já está mudado o que eu queria. Vou iniciar minha maquininha do Windows Server 2008 agora. Se ficar muito grande esse vídeo, pode ser até que eu faça em 3 partes, não sei. Mas eu creio que em 2 vai dar para fazer tranquilamente aqui esse vídeo. Tá? Vamos ver. Esperar carregar. Eu só instalei e desliguei a máquina, tá? Não alterei nada, que eu vou alterar tudo juntamente aqui no vídeo. Vou fazer todas as alterações que eu necessito com vocês, juntamente aqui, para aprender. Tem versões do Windows 7 em português? Tem. Só que eu preferi baixar em inglês. Tá? É até legal usar, às vezes, o Windows em inglês. Por quê? O seu idioma nativo é o português. Você tem que aprender o inglês. Então coloque as coisas em inglês para você aprender o inglês. Certo? Aqui ele pede para pressionar Ctrl Alt Del. Toma cuidado com isso daqui, porque se você pressionar Ctrl Alt Del aqui, ele vai dar Ctrl Alt Del na sua máquina, no seu computador, não na máquina virtual. Aqui nós temos que usar o Ctrl Alt Del da máquina virtual. Como é que faz isso? Tem aí do lado direito do teclado um outro Ctrl. Vocês pressionam ele junto com a tecla Del. Só isso. Já deu o Ctrl Alt Del e você consegue logar no usuário. Tá vendo? Então o usuário é o Administrator. E a senha que eu coloquei aqui detalhe. Quando você terminar a instalação, ele vai pedir, como eu havia citado, ele vai pedir só para você pôr a senha no seu computador. Né? Essa senha tem 4 critérios, dos quais 3 desses critérios têm que ser respeitados. Quais são os critérios? Vamos lá. Notepad, beleza. Os critérios, deixa eu só abrir aqui e deixar um pouquinho maior para vocês entenderem aí melhor. Então os critérios letra maiúscula, vou colocar um A aqui, representando a letra maiúscula. Letra minúscula, números, né, de 0 a 9, e caracteres especiais, um arroba, um cerquilha, tá? Isso são considerados caracteres especiais. Então esses são os 4 critérios, tá? Eu vou deixar o cerquilha para representar o caractere especial. Dos 4, 3 tem que ser respeitado. Então aqui na minha máquina virtual eu pus o meu nome junto com com números. Então eu pus a primeira letra do meu nome maiúscula e pus 1, 2, 3, certo? Então eu coloquei o meu nome com a primeira letra maiúscula e ao final coloquei 3 números. Então eu tenho aqui 3 caracteres, 3 critérios, né, dos 4. A letra maiúscula, letra minúsculas e números.
E detalhe, a senha também tem que ter mais que 7 caracteres. 7 caracteres para cima, certo? Não pode ter menos, senão ele também não deixa você colocar. Isso dá para ser mudado? Dá. Só que quando você acaba de instalar o Windows 2008, não dá para alterar. Você já tem que colocar a senha com esses critérios. Se você não colocar a senha com esses critérios, ele vai dar erro e não vai deixar você pôr a senha. Ok? Então, voltando aqui. Então, vou colocar minha senha aqui. Felipe123. Beleza. Então, subiu aí a maquininha, está carregando algumas coisas. Ele vai abrir algumas janelas. Como podem observar, minha placa de rede aqui, ela está instalada, tá? Porque é uma máquina, uma placa de rede virtual, então ela está instalada. Só que ela está sem acesso, está com rede limitada. Por quê? Porque eu coloquei host only, não tem internet nessa máquina. Aí vai abrir algumas janelas, das quais você toda vez vai abrir, mas você tem como marcar para não abrir mais. Então essa primeira janela aí, a gente pode vir aqui, ó, do not show this window at logon. Ou seja, não mostre essa janela no logar, né? Então eu marco essa opção, fecho essa janela. Abre mais essa daqui também. E aí eu tenho também aqui, ó, do not show me this console at logon. Ou seja, não me mostre esse console, né? Que é um aplicativo, isso daqui, o Server Manager. Isso daqui a gente vai mexer, mas eu quero que não fique mostrando, porque quanto mais coisas estiver carregando com Windows, mais lento ele fica para subir, né? Então eu marco aqui também e fecho minha janela. Beleza. Outra coisa que eu tenho que configurar aqui é o teclado aqui, ó. Venho aqui, clico direito, né? Venho em Settings. Se você tiver baixado a versão em português, vai ser Configurações. De português para o inglês não vai ter diferença, a única coisa vai ser os nomes mesmo, mas a posição da onde está as coisas vai ser idêntico. Então eu tenho aqui o teclado em inglês e o teclado em português que eu adicionei na instalação, ó, BNT2, certo? Como eu quero usar só a BNT2, eu quero que isso daqui suma da minha barra, eu vou remover o restante que eu não vou usar. Então eu não vou usar o teclado em inglês, nem em nenhum layout de teclado eu vou usar ele em inglês. Vou remover. E eu vou usar o BNT2, não vou usar o BNT1. Removo também. Aplico. Beleza, já sumiu aqui. Dou um OK. A barra aqui, eu vou bloquear ela, porque ela está livre para eu poder mexer aqui nas coisas. Eu vou dar uma bloqueada nela aqui. Lock the taskbar. Certo? Então, aqui ainda os ícones eu consigo alterar. Mas a barra em si eu não consigo mover. Porque quando estava assim... Desmarquei agora, ó. Eu posso mexer a barra, ó, qualquer canto da minha tela. Então eu vou bloquear para não ficar mexendo, não ficar nada mais. Beleza, configuraçõezinhas básicas bem simples. O próximo passo é a configuração da placa de rede, tá? A configuração da placa de rede eu vou fazer aqui com vocês. Por aqui, ó, clica com o direito aqui, vem em Op Network and Share Center, certo? Vem Change Adapter Settings e clico com o direito. Aqui, se for em português, vai estar configurações, mudar as configurações do adaptadores, né? De adaptador. Então vai ter a placa de rede aqui. Clico direito em cima dela, vem em propriedades. Aqui é onde eu tenho o IPv6, eu já posso estar desativando. Então vem aqui e desmarca. A gente vai trabalhar apenas com o IPv4. Venho aqui no IPv4, venho em propriedades e vou setar manualmente essa parte aqui. Então eu vou colocar o IP 192.68.1.2. Aqui eu vou colocar 192.68.1.1. E no DNS vocês vão colocar o mesmo IP da máquina, certo?
Tudo configuradinho, dá um OK, close, pronto, já está configurada. Ele vai ficar tentando identificar e tudo, mas como eu falei, a gente está sem internet. Ele pode até ficar bonitinho aqui, que eu creio que não vai ficar, como se estivesse conectado, mas não tem internet nessa máquina, independente se eu coloquei o IP manual ou não, tá? Beleza, fiz essa parte aqui, fecho. A outra parte que eu vou fazer é mudar o nome da máquina e já setar ela como um domínio. Então eu venho em iniciar, venho aqui no computador, clico com direito, venho em propriedades, aí eu venho aqui, ó, computer name, full computer name, eu venho change settings. Pronto, já chego nessa parte aqui. Nessa parte aqui eu venho aqui em change, ou seja, mudar configurações, mudar. Já sei, você vai colocar lá no domínio? Clica aqui? Não. Aqui é para colocar uma máquina a este domínio que eu estou criando. Isso daqui é a máquina do domínio, é o servidor de domínio. O que eu tenho que mudar é aqui. Geralmente, a gente põe a identificação do servidor com as siglas do que ele é. Então, vamos colocar o nome do computador aqui como servidor Windows AD 01. Ou seja, vamos colocar as siglas de cada identificação dele, né? Então é o meu primeiro servidor de Windows de Active Directory. Pronto. Aí eu venho aqui em More. Em More, eu vou colocar como vai ser chamado o meu domínio. No caso aqui eu vou fazer com o nome do meu canal. Então vai ser fpr.local, certo? Esse aqui é meu domínio. Pronto, setei, dou um OK aqui. Ele fala que você tem que reiniciar a máquina para que todas as mudanças sejam aplicadas, né? Dou um OK. Quando eu der um close aqui, ele vai me pedir para reiniciar. Vou lá e reinicio. O que vem antes do ponto é indiferente o que você põe ali, mas você tem que lembrar o que você pôs, porque todas as configurações vão ser em cima daquilo. O que vier depois do ponto, que é o ponto local, tem que ficar igual. Tá? Então eu posso pôr jurubeba.local. Parangaricutiri미ruaro, ponto local. Paralelepípedo, ponto local. Eu coloco o nome que eu quiser, mas tem que ter o ponto local. Esperar lá reiniciar. Reiniciou, dou um Ctrl Del. Põe a senha. 1, 2, 3. Beleza. Felipe 1, 2, 3, né? Ok. Esperar ele terminar de carregar, que ainda está subindo algumas coisinhas. Acho que já dá para mexer aqui. Vocês vêm em Start. Só para vocês verem como ficou. Clica com o direito em cima do computador aqui, Computer. Properties. Ah lá, já ficou o nome do computador como SWAD01. O nome do computador completo é swad01.fpr.local. Então ele já está com o nome de domínio. Beleza, então já configurei o IP, já configurei o nome do computador e o domínio. Agora vamos configurar e criar o AD, a árvore, vamos fazer tudo, né? A gente vem aqui no... Deixa eu ver... O que é isso aqui? Não. Vamos ver se aqui dá certo o atalho. Deu, beleza. WinKey mais R. WinKey, como eu já expliquei em outros vídeos, é aquela tecla do Windows que tem uma bandeirinha do Windows, que fica do lado do Ctrl aí. Certo? Entre o Ctrl e o Alt, do lado esquerdo.
Então você aperta ela junto com a letra R de rato e vai abrir o executar. Aí vocês vão escrever DCM DCM não, desculpa, DC Promo, ó, DC Promo. Aí ele vai começar a carregar aqui as configurações. Esperar um pouquinho. Até ele carregar. Eu estou fazendo bem detalhado, bem o passo a passo aí para vocês entenderem bem como criar um servidor AD, certo? E depois vocês vão ver ele funcionando na segunda parte do vídeo. Não se preocupem que demora um pouquinho mesmo, tá? Mas sem problemas. Certo, chegou nessa parte aqui, é só dar um next, ou próximo, né? Não muda nada. Aqui também, next. Aqui vem duas opções. Eu usar uma árvore existente, uma floresta existente, ou criar uma nova floresta de domínio agora. O que é floresta? É onde vai ficar armazenado toda a parte do seu domínio, né? Então ele precisa criar a estrutura do seu domínio, onde vai ser criado o AD e tudo mais. Então, create a new domain in a new forest, ou seja, criar um novo domínio em uma nova floresta. Next. Qual que vai ser o nome do seu domínio? Vamos colocar o nome lá, fpr.local. Né? A gente já setou lá o nomezinho, por isso que eu falei, é muito importante vocês lembrarem sempre, porque vai ser bastante usado isso daqui. Isso daqui vocês vão ver bastante. Então é sempre bom lembrar o nome que vocês colocaram lá, porque senão você ficar olhando toda hora é complicado. Então faça um nome comum e se quiser copiar igual o meu aqui, ou colocar um próprio de vocês, que vocês estão bem familiarizados, tranquilo. Mas sempre lembrem do nome que vocês colocaram. Next. Aqui ele vai perguntar o nível como que ele vai funcionar, né? O nível de level que ele vai o nível que a sua floresta vai funcionar. Como assim? Vamos supor que você esteja num local onde tenha mais de um servidor AD, certo? Mais de um servidor de domínio. E de repente esse servidor de domínio que você está criando, ele precisa trabalhar com os outros juntamente. Então você vai ter que selecionar exatamente aqui a versão do Windows que você está rodando aí, o servidor a mais que você tenha. Você pode colocar para ele trabalhar até com o 2000, tá? Do 2000 para cima. Mas como a gente não tem outro servidor, a gente só está criando esse carinha aqui, pode selecionar o Windows Server 2008 R2, a última opção. Vai trabalhar só com ele, que só tem ele, então não tem problema. Aí a gente vem aqui e dá um Next. Aí ele vai aqui, para a gente já criar um servidor de DNS. Pode deixar marcado, só dá Next. Ele vai criar o servidor de DNS também. Aqui
ele está pedindo uma autorização para criar, né, o servidor DNS, se pode criar mesmo, se não vai ter nenhum problema. Fala algumas recomendações e se realmente você quer continuar. E aí você pode pôr que sim. Tá? Vai perguntar onde vai ficar aqui o seu banco de dados. Lembrem disso daqui também, que é importante, tá? Para o domínio. Esse sysvol muito importante. Para acessar o sysvol não é tão difícil. Depois de criado eu vou mostrar para vocês. Terminando aqui, ó. Uma senha do seu domínio, né? Vamos colocar a mesma da máquina. Felipe123, Felipe123. Dou next, next. E agora ele está fazendo todo o processo e criando a floresta, o domínio, o DNS e tudo mais. Eu já vou deixar marcado aqui para ele reiniciar a máquina quando completar. Então, reboot on completion. Aí vamos esperar um pouquinho, esse passo aqui demora um pouquinho também, tá? Mas não é tão demorado assim. Às vezes 1 a 2 minutos. Depende da sua máquina, depende do que você está usando. Aproveitando aqui enquanto ele está criando, para quem está acessando aí o canal pela primeira vez, para quem está assistindo esse vídeo, eu tenho muitos outros vídeos aí no meu canal, vocês podem dar uma olhadinha, dar uma curtida, dar um like, né? Tem bastante coisa interessante aí. E caso alguém tiver alguma sugestão, pode mandar nos comentários de qualquer vídeo. Pode ser qualquer vídeo que vocês verem aí no meu canal. Manda nos comentários uma sugestão de um vídeo que eu possa estar criando aí sobre algum assunto, né? Como fazer alguma coisa. Enfim, mandem aí algumas sugestões. Estou aberto a todas as sugestões. Sempre respondo aí, sou sempre em atividade no meu canal. Precisando de qualquer coisa, só me chamar. Beleza, aí ó, já terminou. Eu vou em torno aí dos 2 minutinhos, como eu tinha falado. Esperar reiniciar agora. Quase lá. Ok. Tá aplicando agora as últimas configurações. Dararara. Estava pensando aqui, eu falei que eu ia fazer em 2 partes esse vídeo, mas pelo tempo que eu já vi que já passou de vídeo aqui,
eu vou fazer ele em 3 partes, porque agora tem algumas coisas bastante importantes a serem feitas aí. Então eu vou fazer essa primeira parte, que é configurar o AD, né? Essa parte que a gente fez de configuração do AD. E depois a gente vai... Configuração não, né? Criação do AD. A gente fez a criação do AD. A gente vai fazer a segunda parte, que vai ser a configuração do AD. E a terceira parte já vai ser o teste com Windows XP. Certo? Para não ficar tão maçante, um vídeo tão longo, fazendo todas as coisas. Porque senão, se eu fosse fazer tudo aqui, ia dar muito tempo. E às vezes a pessoa já está um pouquinho cansada, já quer dar uma pausa, né, para ver depois, ou realmente já queria ir a um determinado ponto, e aí fica muita coisa. Então eu vou fazer esse vídeo em 3 partes mesmo, tá? Essa primeira parte que foi a criação do AD, a floresta e tudo mais, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Então Ctrl Del, 1, 2, 3, beleza. Eu vou estar mostrando aqui para vocês como ficou, né? Então ele vai terminar de subir. E aqui... deixa eu ver se funciona aqui esse outro atalho. Funcionou. WinKey mais Pause Break. Você já abre essas configurações aqui. Olha agora. Antes não tinha isso daqui. Agora nós temos aqui o domínio fpr.local. Certo? E aí, aqui a gente já estava assim, configuradinho, tudo certinho, né? Então esse aqui já é o domínio. Ok? E aí a gente vai mexer em algumas configurações do Active Directory, o AD, tá? Depois a gente criar algumas coisas aqui no AD, a gente vai criar, vai configurar as políticas de grupo, né? Só para mostrar aqui para vocês como ficou aqui o nosso AD. Então nós temos aqui, ó, Active Directory do swad01 fpr.local, e aqui nós temos o nossa OU, né, da fpr.local. E a gente vai criar uma outra OU aqui dentro, certo? E vamos definir isso daí direitinho, vamos deixar tudo certinho, vocês vão ver. Depois eu falo o que é uma OU no próximo vídeo. E já vou deixar tudo certinho. Como eu tinha prometido, né, eu falei que eu ia ensinar aqui como desligar. Para desligar é isso daqui, ó. Você clica em Start, vem aqui, partezinha aqui de Logoff, aí você tem o Shutdown. Aí ele pede uma explicação, por que você vai desligar, né? Aí você pode deixar aqui no Other Planned, ou se for fazer uma manutenção, né, uma instalação planejada, ó. Uma recuperação do sistema, uma reconfiguração do sistema, uma manutenção em cima de aplicativo, uma instalação de aplicativo, uma questão de segurança, ó, Security Issue, é questão de segurança isso daqui. Então você pode deixar em Other, tá? E pode pôr uma letra aqui, ó. Quando eu ponho a letra ele já me libera o OK. Eu já posso dar um OK aqui e desligar ou reiniciar, também para reiniciar ele pede aqui, né? Se não me falha a memória. Deixa eu ver. Ó, cliquei em reiniciar, ele também pede. Então, ele vai sempre pedir. Bom, então eu vou continuar no próximo vídeo aqui para a gente fazer todas as configurações, ok? Até o próximo vídeo, galerinha. Falou, tchau, tchau.